Olá, Cláudia! Olá! E aí? Joia? Tudo ótimo. E você? Tudo na santa paz, graças a Deus. Que bom. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa live sobre NR01. Opa! Oh, meu Deus! O que está assustando o povo aí, hein, Cláudia, com a NR01? Hum, Menina, olha, eu não sei nem se tem empresas que estão sabendo que eles têm que fazer essa adequação, viu, Cláudia? Oi, tá aí já batendo na porta, né? 26 agora, dia Prazo vinte e máximo, né, seis. que eles deram para que as empresas adequassem, né, a essa nova normalidade, né? Regra, E- não sei se é essa Exatamente, essa normativa ela veio para normativa, valer, né? gente. É exatamente Ela isso. veio para valer e, assim, muitas pessoas, eu acredito, tá? Isso é uma crença minha, que nada fizeram, né? E que vão ser pegos de surpresa, muito provavelmente, porque vai ter uma fiscalização aí bem rigorosa, eu acredito, porque as doenças emocionais, elas estão aceleradas, estão cada vez um número muito maior, passando, entrando, e a tendência é aumentar, né? Porque, não sei você, Cláudia, mas eu acredito que tem muita gente adoecida. E vamos pensar que sempre existiu, né, Cláudia? Se a gente parar para ver, desde a época lá de 1919, quando começou ali o comércio, a indústria, né? Uhum. Onde o povo saiu do campo e foi para a cidade, né? Por conta das indústrias, ali já houve já uma forte, né? Onda desse colapso que hoje acontece novamente. E hoje está mais forte, né? Apesar dos acessos, as pessoas estão tendo acessos, né, à informação, estão tendo acesso aos tratamentos, muitas empresas aí com planos de saúde, muitas empresas com uma equipe multidisciplinar, né? Dentro do órgão, por exemplo, onde eu trabalhava, tinha uma equipe multidisciplinar. Mas a doença emocional, Cláudia, ela não é estampada no nosso rosto, né? Então, muitas pessoas, elas vão deixando para lá. E eu falo muito que, né, como você falou mesmo, né, a doença emocional, ela é diferente. Eu tô com dor no meu dedão do pé. Eu vou lá no especialista lá para cuidar o dedão do pé. Eu tô com dor de estômago, eu vou no gastro, né? Uhum. Com dor no coração, olha só, existe essa palavra, dor no coração? Não por amor, que é Às vezes, emocional às aí, né? vezes, às vezes. Agora, a mental não, né? A mental, ela fica escondida, né? Ela fica Ela é oculta. silenciosa, né? E assim, o Instagram é um palco onde tudo é muito perfeito, onde tudo é muito Hum, lindo, mas nos bastidores, nós não sabemos, todos nós temos uma história, né? Mas nos bastidores a gente não tem noção o que aquela pessoa está vivenciando, o nível de sofrimento pelo qual ela está passando, não é? E é interessante que o NR1 ele veio exatamente para homologar essas questões no trabalho, né? Porque o trabalho não é só um lugar onde você vai lá, entrega e volta para casa. Existe uhum, uma pessoa embaixo de tudo aquilo ali que está sendo entregue. sim. E leva embora para casa, né? E Ele ela precisa vai, ser. ele vai para o banheiro, ele vai para o quarto, ele vai para a cozinha, ele volta para o trabalho, né? É verdade. E essa pessoa ela precisa ser vista, e mais do que isso, Cláudia, ela precisa olhar para ela, É. E né? olha, você falou uma palavra muito, né? Uma frase muito impactante. Ela precisa olhar para ela. E nem sempre ela olha. Ela A deixa, às maioria das vezes, vezes. por último. Ela olha para o marido, ela olha para os filhos,
Ela olha lá para o setor dela dentro da empresa, mas ela não olha para ela. Aí ela deixa, né, um exemplo aqui, burnout aí, entrar num colapso. Exato, e assim, a E gente aí, fala um pouco aí, da. né, e os sinais eles começam a ficar evidentes aí. A gente está falando aqui da mulher, né, que vai para o mercado de trabalho, aí tem é, a rotina lá, aí em casa tem uma rotina social, tem uma rotina familiar, existem várias coisas, mas os homens também, eles sofrem calados. Uhum. Por quê? Porque a tendência de um homem é não desistir, é entregar, é dar resultado, é performar. Entende? Então, existe também uma pressão, só que os homens sofrem também silenciados e, pior ainda, eles não expressam, É, eles não colocam para fora esse sofrimento, sabe? Esse nível, né, de angústia vivida por ele também. Então, assim, ambos, homens e mulheres, sofrem de doenças emocionais, muitas vezes calados. e vamos pensar que é, tudo que não é. Vamos pensar lá de lá atrás, né? Vamos pensar que a religião sempre existiu, né? Vamos pensar o espírito sempre, as regras sempre existiram. Só que uma vez não foi cumprido algumas regras. Então, houve a necessidade de ser formado a religião. Para quê? Para que haja o cumprimento de algumas regras. E vamos Uhum. pensar que a NR01 é exatamente isso, né? Sempre existiu o problema, só que houve um certo relapso, né? Vamos pensar, Uhum. para que o cumprimento dessa normalidade possa realmente fazer valer, né? Vamos pensar assim. É. E existe NR para várias outras áreas, né? Aqui a gente está falando dessa NR1 que trouxe essa inovação, né? Colocando aí as doenças emocionais, né, como um foco de cuidado, mas pessoal que trabalha no porto, que faz trabalho insalubre, não é? As pessoas que estão em outras áreas têm que usar o EPI, né? Hum, Então, existem várias normas reguladoras, né? E a inovação, muita gente fala assim, ah, não mudou nada, mudou. Mudou porque a doença emocional tem impactado, né? Eu estava lendo uma reportagem que no último ano perdeu-se na economia global mais de 1 trilhão por cara, conta do afastamento, né? E a projeção para 2030 é uma perda de 6 trilhões, porque o número de afastamentos, obviamente, que não é só por conta de doenças causadas no trabalho, às vezes são questões subjetivas da própria pessoa, mas está tendo muito afastamento. ou seja, houve uma pesquisa, né, antes deles formularem, né, vamos pensar assim, toda essa normativa, houve essa pesquisa, né, houve essa Sim, necessidade que está aí evidente. sim, e você sabe que os profissionais, é, eles, é que nem eu me lembro, sabe, quando aos 18 anos eu passei para policial militar feminino, Que a legal, segunda turma aqui em Brasília, né? E daí eu fiz o teste físico, fiz a prova escrita, fiz o teste físico e na hora do teste psicotécnico, na época que se chamava, eu esqueci, troquei o horário, né? O horário, né? E quem tem informação, quem tem conhecimento, né? Vai mais longe. Então, muitas pessoas entraram na justiça e conseguiram entrar. E eu não tinha esse conhecimento, enfim. E aí o que acontece? Tu imagina você fazer um concurso e você não fazer mais psicotécnico para uma pessoa que vai lidar com arma, não cara, é? Então, assim, muitas vezes os testes, o trabalho que é feito científico em cima daquilo ali para validar
se a pessoa pode ou não trabalhar com aquilo ali, ele meio que está se perdendo no meio do caminho. E aí o que acontece? Nas empresas, para você ter uma equipe multidisciplinar, muitas vezes não é visto como uma necessidade, como algo que é importante, não é? Não era, né? Vamos pensar assim. Não era. É. Aproveitando, né? Você falou que você é de Brasília, se apresenta um pouquinho para a gente aqui. Então, eu sou Cláudia Reis, eu estou recém-aposentada. Ah, Cláudia, é tudo gente boa, né? Não, não é? Eu desconheço uma que Eu também. não seja legal. Aí eu falo assim para algumas pessoas, eu falo, olha, eu sou pior do que você imagina. Então, eu estou aqui em Brasília, estou recém-aposentada, tenho vários projetos pessoais, tenho um movimento chamado Mulheres Resolutas, né? Trabalho com perdas e lutos também. Tem mentoria? Tem uma mentoria, né? E agora, inclusive, eu vou fazer uma imersão aqui em Brasília no dia 27 de junho, né? Um dia inteiro que vai ser incrível, né? Para trabalhar muitas questões emocionais que são deixadas de lado, sabe, Cláudia? Como temos visto pessoas adoecidas, mas que não param um minuto nem para nominar o que ela está sentindo, né? Então, eu estou aqui, mas eu gosto de várias outras coisas, gosto de esporte, gosto de obra, reforma, né? Então, assim, como é bom você ter pessoas que podem te levar para o outro lado quando você não está dando conta, né? E quando você fala assim, não tá dando conta, me conta, né? Você comentou, né, nos bastidores que você percebeu também algo parecido quando você, assim, trabalhava na empresa. O que acontece? Eu trabalhei 32 anos no órgão público. Aqui em Brasília tem uma cultura, né, de serviço público. E não diferente, eu, para sair da minha escassez familiar, eu fui realmente para a estabilidade do serviço público. E nos últimos anos, eu estava prestes a me aposentar quando veio a reforma previdencial de 2019 e eu ganhei mais 5 anos. E aquilo ali começou a disparar uns gatilhos emocionais muito desafiadores para eu poder lidar. E especificamente no último ano, eu percebi uns sintomas muito difíceis de lidar, começar pela mudança do meu sono, sabe? E uma pessoa que não dorme direito, no outro dia ela está em frangalhos, e se isso acumulado, isso vai te tirando do prumo e vai te levando para um lugar onde você não quer estar, porque você. E aí eu percebi muita falta de energia, sabe? Uma exaustão, cansaço, um desejo de não ir trabalhar. E aí, às vezes, eu estava em casa bem, sabe, Cláudia? E aí, quando eu estava no caminho para o trabalho, eu começava a dar uma crise de choro. Eu começava, às vezes eu chegava ao trabalho e lá eu tinha umas crises de tremedeira, uma palpitação terrível. Fui parar lá no ambulatório umas 3 vezes, sabe? E a médica cardiologista me atendeu, me virou de ponta cabeça. Não tinha, é emocional, sabe? Emocional. Falou que o sono, né? E às vezes as pessoas elas acabam confundindo. Ah, não, é só cansaço mesmo. Vou só ter uma boa noite de sono no final de semana. Mas é como você falou, chegando próximo ao trabalho, já começava, né? A palpitação. Já começava, exato, eu já começava a, sabe, desestimulada, uma vontade de não ir, sabe, uma sensação de não realização. Meu desejo era Sentia culpa por sentir isso. claro, claro, porque eu coordenava, Cláudia, uma equipe de mais de 50 pessoas, eram 17 equipes, sabe? Fora a minha equipe mais próxima. Então, eu, como líder, tá vivenciando aquilo e assim, né? Tá tudo bem, pessoal. E você ali querer dar conta de tudo, mas no fundo, eu não estava dando conta. E daí, assim, chegou num extremo tão grande que eu fui buscar ajuda profissional, né, de um psicólogo, fui a um psiquiatra,
Mas, inclusive, eu, Cláudia, apesar de ser da área da saúde, para mim foi difícil admitir isso. Foi muito difícil. É. E não tinha a ver com a sobrecarga do trabalho. Não tinha a ver, porque eu amava o que eu fazia. O ambiente já não estava mais bom, sabe? Eu já não estava feliz ali. Tá. Um acúmulo, né, de alguns anos, né? Eu já não estava mais feliz, eu já não estava, sabe? Estava muito desafiador, muito. E aí, assim, mudou chefia e eu estava, assim, como se diz, aprendendo a trabalhar, né, com uma nova liderança. E aí, prestes a também já me aposentar. Então, assim, estava uma confusão mental e que me levou a ter alguns sintomas que não estavam sendo nada agradáveis. Foi muito desafiador mesmo, Você sabe? sentiu assim que houve, não um descaso, mas houve assim uma falta de zelo, vamos pensar assim, por parte da empresa em relação a você que era funcionária? Olha, nós temos, apesar de eu estar aposentada, eu tenho Ó, um bom a plano. Cláudia aí. Oi, Cláudia, tudo bem? Essas Cláudias, ó, vão É, estar hoje nessa live. eu tenho um bom plano de saúde. Então, a empresa, meu órgão, antigamente, ele até fazia uns atendimentos, né? Tem uma equipe lá que zela por acompanhar, né? Os servidores, muitos que já estão afastados. Só que, assim, é uma demanda muito grande, como eu falei anteriormente. É muita gente adoecida. E, Uhum. assim, o meu caso nem chegou no setor Nem daria vou chegar no setor. que talvez me daria esse suporte, entendeu? Nem chegou. Por quê? Porque eu também segurei, entende? E assim, a vulnerabilidade, ela é maravilhosa, porque você aprende que você não tem que dar conta de Né? tudo, que você pode sentir, que você pode, sabe? Olha, eu preciso de ajuda, mas assim, os setores eles têm algumas atividades muito específicas, né? Então, na empresa eles cuidam de fazer algumas palestras, de alguns workshops, mas a demanda, a quantidade de pessoas que estão vivenciando, que estão passando por situações, doenças emocionais, principalmente, Cláudia, depois da pandemia, né? Uhum. Nós Agravou, tivemos aí uma mudança, né? Agora, o que está acontecendo? Antes, você teve que sair completamente de cena e trabalhar em casa, se organizar, tudo né? junto, misturado. Aí agora as pessoas viram também que trabalhar home office era ter qualidade de vida. E aí É, agora elas estão sendo obrigadas a voltar para o é. trabalho, né? Então está Um tendo também essa. impacto na hora que foi retirado e foi um impacto na hora que teve que retornar. Exatamente. E muitas pessoas estão se organizando e essa desordem também ela gera muito conflito, né? Muitas pessoas adoecendo, muitas pessoas com muito excesso de trabalho mesmo, muita sobrecarga, né? E assim, o NR1 veio aí para É, cuidar. e é justamente esse colaborador, né, que geralmente é aquele que entrega mais, aquele que reclama menos, e Sim, aquele que suporta tudo sozinho. sim, Tem alguém aí na live que se identifica com essas características aí em seus trabalhos, em seus empregos, né? Porque às vezes a gente fala, ah, não, isso aí não é problema meu, mas às vezes está acontecendo com um colega do lado, sim, né? sim, sim, Então eu acho que o conhecimento, ele é uma porta assim, sem volta, né? Porque sim.
ter conhecimento sobre um assunto que está tão em pauta, você acredita que eu vejo muitas pessoas falar, mas o que é essa ANR? Que eu não sei o que é essa ANR, entendeu? Então, vamos pensar aqui, a gente tem a disponibilidade, né, de enviar, de trocar informações tão valiosas que vão, sim, favorecer não só a nós, mas a todo mundo ali que esteja, de repente, passando por uma situação parecida com a qual você passou aí no trabalho. Sim. Né? E quando você foi diagnosticada com burnout ou não? Fui diagnosticada com burnout, tive que entrar na medicação, porque assim, eu, como profissional da saúde, eu utilizei todos os recursos, as estratégias que eu sabia. E aí, quando eu percebi que eu não consegui vencer aquilo ali, eu fui realmente buscar ajuda. Por quê? Porque o doente eu não vou servir para nada. Porque eu morta eu não vou servir para nada. Né? E a doença né? tal, se você não cuida, a tendência é ela ir se agravando. Né? Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com burnout, muitas pessoas estressadas, né? E isso influencia em todo o seu ciclo, porque o seu estresse, às vezes, no trabalho, tu leva para casa, às vezes você não consegue romper aquilo ali e falar, não, eu estou em casa, agora é outro momento. E toda a sua família, todo mundo ao redor começa a sofrer também. Sim. Ou seja, é como se fosse uma laranja, né? Uma laranja podre contaminando as demais. Exatamente. Porque é uma laranja adoecida que vai contaminando. Não é que você queira, mas é inevitável. Exato. E aí você vai perdendo o prazer lá no trabalho, pelo trabalho, vai perdendo o prazer do social, vai perdendo o prazer de estar com as pessoas, aí começa a se isolar, começa a ficar entristecido e por aí vai. Então, como é bom a gente poder ter o conhecimento e entrar em ação, ser mais proativo, né? Porque você perceber o sono, sabe, Cláudia, é um parâmetro muito, muito sério. Sim. Né? Ele sinaliza muita coisa, né? Ele sinaliza muita coisa. E aí o sono, juntamente com a falta de energia, você já acordar cansado, já acordar exaurido, já acordar sem energia, sabe? E aí você começa a se afastar das coisas que anteriormente você tinha o maior prazer. Opa, acende. E geralmente, vamos pensar, né? O trabalhador, ele costuma ignorar esses sinais. Costuma ignorar, Cláudia, porque também nas empresas existe eu não vou te dizer assim, uma loucura, sabe? Mas é um tal de bater meta de resultado, sabe? É uma pressa, sabe? É uma coisa. E uma pessoa adoecida, ela nunca vai performar, né? Vai entregar o resultado, ou se entregar, a que custo isso vai. Ela já pensa na consequência, né? E se eu chegar lá com atestado, né, o patrão vai me olhar com maus olhos. Você sabe que eu já passei por isso, sabe? Eu tinha vergonha Olha de só. adoecer. E o corpo fala antes, né? Ele manda sinais. O corpo fala. Porque também eu sempre uso essa frase, sabe? Quando a gente não para, Deus para a gente. Porque nós não somos insubstituíveis e a gente precisa de se cuidar. Né? E essa resistência, né? Da onde vem essa resistência? Será porque não é com você, é comigo, é com todo, né? Vamos pensar assim, a gente tem a resistência de falar, não, já deu meu limite. Né? Né? Mas não é bonito também ser reconhecido? Aí que é bonito. Fala mais alto, então. É bonito, olha só como ela é forte. Ela dá olha conta só, de tudo. Nossa, que mulher admirável,
né? É. Então, e a importância, né, da gente entender que essa rigidez, né, ela é benéfica em alguns determinados momentos, mas a gente tem que ficar atento a ela não ser transformada em um padrão de comportamento, né? É verdade. Né? Porque ela acaba virando um padrão de comportamento onde eu não posso sentir dor, eu não posso sentir medo, eu não posso chorar, né? É Sabe aquela verdade. coisa? Menino, fica quieto, É verdade. né? Eu me recordo, Cláudia, que logo no meu início, assim, na minha carreira profissional, existia um medo muito grande de ser mandada embora, né? Uhum. Então, até assediada eu fui, assim, sabe, assim, e eu precisava daquele emprego e eu permaneci ali naquele emprego, sabe? Então, o NR1 ele vem exatamente para, opa, tem algumas coisas aqui que você precisa dar uma olhada. Porque antigamente também ninguém falava. Às vezes você estava, vou sair do âmbito do trabalho e vou até para fora. Você pegava um ônibus, a pessoa estava ali, sabe, atrás de você e você, nossa, ficava calada. Por quê? O que você ia fazer? É. A hostilização, né? Vamos... E assim, o assédio mesmo, sabe? Às vezes você passava por aquilo ali calado. Então, assim, muitas vezes o burnout, a depressão, o estresse, o assédio, você sofre calado ali. Só que Uhum. isso tem um custo lá na frente. Sim, e um custo muito, muito elevado, né? Vamos pensar, para a gente ficar em silêncio, né? Principalmente nos dias de hoje. Ah, não existe, existe ainda. Existe e existe muito, e até para a pessoa falar que ela não está bem, porque olha só, Cláudia, nós somos da área da saúde e você deve saber bem o que é isso. Muitas pessoas falam que depressão é chilique, Uhum. que depressão é Coisa de louco, frescura, né? né? Antigamente falava, isso é coisa de louco. É frescura. Só que assim, pessoal, isso mata. É, isso é muito sério, É né? sério. Para a gente deixar passar despercebido em pleno século XXI aqui. A gente já está passando já, né? Exato. É como eu te falei, né? Desculpa. Imagina. A, as doenças emocionais, elas não ficam aparentes. É, e por conta disso, ela precisa ser muito bem observada, né? Então vamos pensar aí, né? O trabalhador que está aí, né? Nos assistindo. Sono, né? Falta de sono, humor, e mais? Concentração. Né? Irritabilidade, não está conseguindo se concentrar, está sentindo uma angústia que não sabe de onde vem, para onde vai, sabe? Tá essa falta de energia, esse cansaço sem motivação, né? Um medo de falar, sabe? Um medo de se expor, um medo de achar que vão pensar que isso é ruim, que você está enrolando, que então assim, isso tudo te leva para aquele lugar de você segurar a onda sozinho e de Uhum. sofrer sozinho. E a consequência é muito maior, né? Lá na frente depois. Com certeza. Qual é vamos pensar assim, né? O que ela pode fazer, essa pessoa que está se sentindo nessas características aí que a gente acabou de elencar aí? O que você orienta que essa pessoa faça quando ela se sinta assim no limite dela? No limite, eu penso que primeiro ela tem que se conhecer, tá, Cláudia? Porque quando você não se conhece, você vai achando que tudo é normal. E aí você normaliza os sintomas, as sensações, os sentimentos, as angústias, os pensamentos, porque inclusive os pensamentos vêm, né? Uhum.
Então, você acaba normalizando aquilo que não é normal. E aí, o nível de angústia que você sente é que vai determinar o próximo passo. Porque se eu estou percebendo que eu não estou bem, né? O que que eu posso fazer? Eu vou conversar com alguém, vou procurar o ambulatório do trabalho, ou vou procurar uma equipe que cuida dessa questão da saúde mental, Uhum. ou vou expor, porque é muito difícil a exposição, sabe, Cláudia? Uhum. As pessoas não, muitas pessoas não compreendem, É, né? e o medo, né? Vamos pensar assim, eu acho E o que o medo, medo, né, de ser dispensado, o medo da crítica, a medo vergonha. de outra coisa, né? Hoje, nessa crise que nós estamos vivendo aí de desemprego, um sai e tem 10 querendo, Uhum. né? Então, muitas pessoas estão sufocando o que elas estão sentindo para poder dar conta e manter o que elas têm. Então, acho que vamos pensar assim que o primeiro ponto, reconhecer não é sinônimo de fraqueza, Não, né? Pelo contrário, é o quê? Proteção, né? exato. E que essa proteção tem que dar o start principal tem que ser da pessoa, né? A pessoa tem que, é o que você acabou de falar, a pessoa tem que se conhecer. A pessoa tem que se conhecer, Cláudia, como é importante, sabe? E hoje nós temos acesso à informação de uma maneira muito. Porque todo mundo tem um celular na mão, Uhum. né? Então, assim, mesmo que você não saiba, não se conheça, dá uma olhadinha lá, olha, eu tô sentindo uma palpitação, tô sentindo uma dor no coração, tô perdendo o sono, dá uma checadinha, Aí sabe? o povo está usando até o chat GTP para se consultar. Pois é. Então, Isso é uma pauta para uma nova live, né? é. Mas assim, não sofra, você não precisa de passar por isso sozinho. É, não precisa. Você não precisa de passar por isso sozinho. Então, assim, converse com alguém. No trabalho, provavelmente, talvez tenha alguém que está lá próximo a você que também está passando ou sentindo a mesma coisa, mas também está, ó, suportando. A rede de apoio, né, Cláudia? Como ela é importante nesse momento. E ali a rede de apoio não é para apontar, é para aliviar, né? Vamos pensar assim. É, Né? Eu gosto muito da frase, juntos somos mais fortes. é verdade. Né? E às vezes que a pessoa que pode, inclusive, te ajudar a perceber o que talvez você não está percebendo é quem convive com você. Uhum. E você sabe que ter essa clareza, né, de que, sabe aquela coisa, antigamente, eu, antes, né, da área da saúde, eu trabalhei por muito tempo em escola, né, na área da educação. E quantas vezes eu levei esse trabalho para fazer em casa? Quantas? Eu perdi a conta de quantas vezes, entendeu? Por quê? Porque eu Dá tinha conta, né? como verdade para mim que eu tinha que dar conta. Tem que dar Ah, eu não conta. podia deixar sem registrar nota, eu não podia deixar sem montar o calendário, eu não podia deixar sem mandar o E aí a pergunta, né? E por que que não podia? Pois é. Por quê? Porque E meu vão ego não pensar, deixava, acho e também. que vão pensar, Porque o ego não deixava. É o que você falou, né? É gostoso a gente receber elogio. É é, gostoso a gente falar, puxa, ela dá conta de tudo. Ela outra faz coisa que eu tudo. conta é um atestado de incompetência. Uhum. Lá vão me criticar. Tudo depende do seu nível de sofrimento. É isso mesmo. Essa necessidade de, sabe, a gente acaba colocando uma roupagem, sabe, que eu esqueço às vezes de tirar. Sim. Então, vamos pensar que esses riscos, né, desses ambientes aí no trabalho, é as metas inalcançáveis, né, que a gente às vezes... a gente vê muito nessa área
do comércio, né? De loja. Ah, a gente tem meta para alcançar até sexta-feira, né? A gente tem meta de tantas geladeiras para vender, a gente tem meta para não sei o quê, não é verdade? É, Vamos pensar, isso já é um alerta, entendeu? De eu não que sou contra, não, tá, Cláudia? Eu não sou contra você ter meta, você sim. ter um objetivo, você ter. Mas a grande questão é como eu estou. E eu gosto muito né, de falando em metas, às vezes a gente coloca lá, né? A meta, a gente tem que alcançar a meta do teto tal. E a meta do empregado e do empregador que tem consciência, ela está no chão, ela está no piso. Por quê? Porque a meta é um processo. Então, de repente, o empregador, ele observar que para ele chegar naquela meta lá, ele precisa dar um tempo a mais para aquele funcionário descansar, porque é um processo. Então, eu vou sim alcançar aquela meta que ele estipulou, mas dentro desse processo que está acontecendo. Por isso que a meta tem que ficar, talvez, no piso, né? Uhum. E às vezes eu tenho que adequar, às vezes eu tenho que ajustar, a desacelerar, né? Uhum. Que é interessante. A liderança agressiva, né? Eu mandei, tá ponto final, né? Existe isso ainda, será? Ah, com certeza. Falta de reconhecimento existe? Existe. Eu acredito que sim. Sobrecarga, assédio, você já falou, medo de falar, né? Que é Sim, importante. sim. Quais as doenças, quais as atitudes de liderança, né? Você falou que liderou uma equipe de mais de 50 pessoas. Quais as atitudes de liderança que mais adoecem uma equipe, Cláudia? É porque assim, eu acredito que cada um é cada um, Hum, né? E você não se preocupar com o ambiente em que você está inserido e promover esse ambiente saudável para que a sua equipe possa performar, ela é bem preocupante, né? A forma da comunicação, né? Como essas demandas são passadas, como a comunicação ela é feita, ela também é bastante preocupante, né? Tem um caso recente de uma amiga minha que o chefe dela humilhava ela muito. E ela precisava de estar naquele lugar e ela suportou até o dia que ela deu um basta, porque ela estava no risco, assim, altíssimo, né? Ela estava adoecida a ponto de ela sair dirigindo e não saber nem para onde ela estava indo, né? Então, as vozes que ficam, né? Da forma como aquela pessoa fala, a forma como ela expõe o outro. Eu acredito que tudo isso conta, sabe? Porque o bom líder, ele sabe fazer esse manejo. O que acontece hoje, Cláudia? Que tem muita gente que está virando líder porque tem conhecimento, mas não sabe gerir pessoas. é, e pessoas gostam de pessoas, né? E para mim, esse não é o melhor cenário, porque conhecimento você pode adquirir. Agora, lidar com pessoas É conexão, é humanidade, é importante, né? É muito importante você saber lidar com gente. Você saber, olha, esse daqui é mais estável, olha, isso aqui é dominante, isso aqui é bom para vendas, esse daqui está mais para a área administrativa. Olha, esse daqui é bom de falar com pessoas, para o atendimento telefônico, para o cowork. E essa percepção, né? Vamos pensar assim, não tem na cartilha, Exato. né? Percepção, ela é individual de cada uma, né? E aí o Quando líder, a gente tem essa humanidade, né? Humanismo dentro da gente, para entender a necessidade e para que aquela pessoa, de repente, melhor se adequa naquele setor. exato. E acaba que o líder adoece a equipe e também
é adoecido, porque ele está buscando, ele está querendo uma coisa que a equipe talvez esteja dando 100% dela, mas para ela, o 100% tem que ser aqui, entende? Então, assim, fazer alguns alinhamentos é muito importante. E aí entra, né, a ideia do quê? Né, da NR01, né? Que não é clínica, né, Cláudia? Não. Não é clínica Eu, vi- psicológica dentro das empresas, né? eu ouvi uma, Confunde bastante isso, já reparou? eu ouvi uma fala hoje que fala assim: o fato de eu não estar doente não quer dizer que eu estou saudável. Uhum. E aí tem a frase aqui, né? O silêncio da equipe nem sempre significa que está tudo bem. Pelo contrário, o silêncio fala muita coisa, né? O silêncio é poderoso. É poderoso o silêncio, né? E não é de hoje que o silêncio é poderoso, né? Isso daí é lá de trás, né? Se você, vamos pensar biblicamente, né? Quando você vai rezar, entra no seu quarto e ora em silêncio, né? Ou seja, ali já falava muita coisa, né? Às vezes, quando você está em silêncio, você tem uma intimidade consigo. Você escuta o outro. E Você na equipe, o silêncio, né? Ele faz aí um rebote, vamos pensar, é verdade. né? E olha, Cláudia, me conta uma coisa aí. Eu estou sabendo aí que você está trabalhando, né, nessa questão do NR1. Então, na verdade, o que acontece? Eu tenho pós-graduação em novas tecnologias, então, pensando, né, nessa dinâmica da necessidade das empresas, a gente está desenvolvendo, sim, um aplicativo justamente para identificar os riscos, Uhum. para avaliar os setores críticos aí, em nível de calor aí, vamos pensar, né? Aí Sim, entra gráficos, criar plano de ações, porque não adianta, vamos pensar a nível de estrutura, né, de uma empresa. Imagina se eu tiver, agora vamos olhar para a empresa, né? Uma empresa ela vai ter que ter dobrar os funcionários para que possa cuidar de cada setor, né? Então, olhando para o lado da empresa, é inviável isso também, é inviável. né? É, eu estava pesquisando, né, sobre o NR1. Todas as empresas vão ter que fazer esse diagnóstico, né? Uhum. Esse diagnóstico Tipo, setores mais críticos, indicadores classificado. de estresse, engajamento, planejamento de ação, relatório. Pense, Sim, aonde, né? Vamos pensar na dinâmica de uma empresa. Cada um com a sua dinâmica, cada um com a sua logística, né? sim. Em qual momento eu vou trabalhar mais para fazer isso? Eu fico pensando, eu vou trabalhar mais para poder diagnosticar, não diagnosticar, né? Não é diagnosticar, mas conseguir ter evidências de que aquele setor X está passando por um pico de estresse. Diagnosticar o ambiente, O né? ambiente, não o indivíduo, né? Porque não o indivíduo, É. exatamente. Então, assim, você vai ter que realmente diagnosticar aquele ambiente, porque tem lugares, quando você trabalha numa empresa um pouco maior, existem alguns lugares que parece ter uns angu de caroço ali, né? Tem uns lugares assim que as pessoas estão mais estressadas, que as pessoas estão mais é, vulneráveis, que tem mais atestado médico. Então, assim, fazer esse diagnóstico dos ambientes, né, da empresa, saber quais são os riscos, porque parece que são 13 fatores de risco. Uhum. Então, diagnosticar, elaborar esse relatório, porque a empresa ela vai precisar, com o NR1, mitigar esses fatores de risco, ou seja, E, diminuir, criar mecanismos para que isso seja diminuído. e não basta só criar, ela tem que provar que ela fez isso, né?
Exatamente. E aí o que acontece? Vão ter que, as pessoas vão ter, as empresas vão ter que criar esses programas, seja por workshops, oficinas, dinâmicas, testes. Eu não sei, é, o que que as empresas vão usar e elas vão precisar de um profissional para fazer esse tipo, para elaborar isso daí e para oferecer esses programas. Se tiver um RH bom, né, eles vão trabalhar isso Um daí. conjunto, né? Mas empresas que não têm, elas vão ter que realmente contratar um profissional para fazer, para elaborar esse Plano de ação, né? Vamos pensar, né? Um plano de ação. E vamos pensar que a tecnologia, como você falou, né? Na época da pandemia, todo mundo ficou absurdamente assustada, né? O é, povo ficou assustado com a. De repente, eu estou aqui falando, eu estou dando aula, eu estou falando, né? Com uma multidão no aconchego da minha casa, vamos pensar, não é verdade? Foi difícil de entender, mas hoje a gente vê que é impossível de ficar sem agora. é, Então, não que ela substitua, né? Vamos pensar assim, a humanidade, né? Porque a tecnologia ela é facilitadora, né? De processos. Ela não substitui o cuidado humano, mas ela facilita os processos de forma absurda, para que o humano consiga adequar as suas demandas, exato. né? Isso é o que hoje vai ser cobrado. Olha, dia 26 está aí. Você aí, empresa que está nos assistindo, vá atrás, né, dessa questão do NR1, dessa adequação, porque eles vão multar as empresas, né, que não estiverem adequadas, que não provarem que tem um programa, né, de geração de riscos, né, para que você minimize os riscos de doenças emocionais e potencialize esse ambiente saudável, né? A saúde dos colaboradores, desde quem está lá no topo, lá na gestão estratégica, até quem está aqui embaixo no operador. Isso. Então, como é importante acessar essas informações para que você já disponha, né, Não dessas. ser pega no susto, né? Não se pega no susto. E vamos pensar, né? Uma dúvida também muito comum da grande maioria é só para grandes empresas a NR01? Não é, né? Não. São para todos, ou seja, para padaria, tem SLT é preciso, né? Tem funcionário é Público também. público, né? Então a farmácia, o escritório, o ambiente corporativo, então nem se fala, É, né? é As verdade. indústrias, né? Aí até me perguntaram assim: ah, mas quem pode fazer essa elaboração é só psicólogo? Não. É para qualquer profissional que tenha capacitação técnica e conhecimento para fazer esse trabalho. Isso, é isso aí. Né? Ou seja, se você tiver todas essas informações, né? O setor X está passando por um pico tal, entendeu? Aí, automaticamente, essa informação já vai para a gestão da empresa. A gestão da empresa já contacta, né? Vamos pensar assim, a providência que ela vai tomar para minimizar ou até mesmo zerar, vamos pensar assim, aquele pico naquele setor, né? Aí vai ser formulado um registro, né? Ou seja, vai ser feito um dossiê com tudo que ela foi feito, quais as demandas que foram
organizadas ali dentro daquela condição crítica que foi naquele setor observado. Ou seja, vai ter praticamente um dossiê, Um entendeu? dossiê. Né? Para Dos colaboradores. por exemplo, veio. Opa! Parece, pessoal, que a internet dela travou. Parece que a internet dela travou, né? Então, enquanto isso, eu vou só respondendo aqui algumas coisas que pode ser que você esteja aí pensando, e eu, como é que eu faço? Né? Esses riscos de doenças emocionais, eles acometem qualquer pessoa. Então, desde que eu esteja